Olá, aluno de Picaê, mais uma questão aqui do XP Resolve, né, de Biologia, comigo, professora Milena Maia. E vamos trabalhar aqui, gente, uma questão também conceitual, né, que envolve a parte de metabolismo celular, de metabolismo energético. Vejam bem, não estou diante de uma questão de bioenergética, certo? Estamos trabalhando aqui apenas a parte de conceitos envolvendo o termo metabolismo. Então, vamos dar uma olhadinha primeiro na questão, para a gente poder fazer a nossa revisão como de costume. Então, o texto diz assim, ó, o metabolismo celular pode ser conceituado como, vamos ver? Como um conjunto de reações de construção, mas também vejam, ó, de desconstrução de moléculas realizado pela célula com o intuito de quê? De manter essa célula viva. Acerca das informações acima e dos conhecimentos relacionados ao tema, analise as informações a seguir. Então, vamos lá. Ele está falando o quê? Que é metabolismo, né? Metabolismo, gente, é uma das características gerais, né, de um ser vivo, ok? Então, esse metabolismo, ele pode ser dividido basicamente em, né, duas categorias. Há as reações de catabolismo e as reações de anabolismo. Tudo bem? O que a gente vai entender como sendo catabolismo? Todas as reações de quebra, tá? Que aí ele chama aqui de quê? Reações de desconstrução. E anabolismo? Envolvem aqui as reações de síntese, né? De produção, de construção de moléculas. Então, reações de quebra de moléculas, muitas das vezes essas reações de quebra têm como por objetivo maior o quê? Liberação de energia. Para quê? Para que essa energia possa ser utilizada para manter a célula viva. Então, uma reação de catabolismo, uma reação de quebra, normalmente de moléculas orgânicas, que visam a liberação de energia. Então, eu posso dizer, gente, posso ousar a dizer que as reações catabólicas são exergônicas. São processos de liberação de energia. Anabolismo, que seria todo e qualquer processo de síntese, de construção de moléculas orgânicas. E normalmente essas reações que são de síntese e construção, elas absorvem, elas incorporam energia. E ao incorporarem energia, vou botar aqui, ó, incorporação de energia, absorção de energia, esses processos acabam sendo considerados o quê? Endergônicos. Quer ver um exemplo? Então, como processos catabólicos, né, como processos exergônicos, nós conhecemos a fermentação e os processos de respiração, que pode ser anaeróbia ou então aeróbia. Já os processos de síntese, né, os processos de construção, os anabólicos, envolvem quem? A quimiossíntese e a fotossíntese. Olha aqui, ó, o finalzinho. Síntese, síntese. Tudo bem? Então, é anabólico. E ainda digo mais, além de anabólico, são processos autotróficos, né, minha gente? Porque o que está sendo sintetizado aqui pela quimiossíntese ou pela fotossíntese? Está sendo sintetizado o alimento do ser. Então, uma bactéria, quando quimiosintetiza, ela, na verdade, está produzindo a comida dela. Né? Uma planta, quando faz fotossíntese, ela está produzindo a comida dela. Tá bom? Ok? Então, dito isso, vamos ver aqui do que está tratando aqui o restante da questão.
Aí nós temos aqui, ó, acerca das informações acima e dos conhecimentos relacionados ao tema, analise as informações a seguir. Então, vamos nós. O processo metabólico se divide em 2 grupos: anabolismo, como reações de síntese, e catabolismo, como reações de degradação. Está aqui, ó, escrito aqui em cima. Então, isso aqui está ok, está verdadeiro. Número 2. O metabolismo energético das células pode ocorrer através da fotossíntese e da respiração celular. Verdadeiro também. Veja, ele não diz que é somente, né, através da fotossíntese e da respiração. Se ele tivesse dito que era somente, aí estaria falso, porque existem outros processos, né? Tem fermentação, né? Tem quimiossíntese, mas ele diz que pode ocorrer através disso? Pode ocorrer, então, verdadeiríssimo. Número 3. Há influência de diversos fatores no metabolismo de um organismo, como, por exemplo, a genética, a idade, a prática de atividade física, entre outros. Verdadeiro também, gente. Então, por exemplo, a genética vai entrar aí a questão, por exemplo, de predisposição que o indivíduo tem, né, a certas comorbidades. Por exemplo, uma pessoa que tem uma predisposição a ter um hipotireoidismo, né, onde a tireoide desse indivíduo fabrica menos hormônios reguladores do metabolismo basal, como o hormônio T3, o hormônio T4. Então, essa pessoa hipotireoide acaba apresentando um metabolismo mais lento, né? O metabolismo desse indivíduo, o metabolismo basal, vai ser mais devagar, o que predispõe essa pessoa, por exemplo, a uma maior facilidade para ganhar peso, certo? Idade, óbvio, gente, quanto maior a idade, né, menor a atividade metabólica. Quanto menor a idade, maior a atividade metabólica. Isso, inclusive, repercute até na taxa de água que os indivíduos apresentam. Então, indivíduos mais velhos, proporcionalmente, né, percentualmente falando, têm menor taxa de água do que o indivíduo mais jovem, ok? Prática de atividade física também é muito lógico. Pessoas sedentárias têm um metabolismo basal menor, né? Tem um gasto metabólico menor do que pessoas que são, né, que têm uma prática de atividade física com uma certa regularidade. Então, tudo ok na frase 3. Frase 4. A quantidade de energia necessária para manter as funções vitais de um organismo, considerando todas as suas atividades laborais, é chamada metabolismo basal. Veja bem, o que é um metabolismo basal? Basal vai lembrar base, não é isso? Então, os processos metabólicos, né, que vão gerar, por exemplo, calorias, que vão gerar energia em forma de caloria para manter as nossas funções vitais. Só que tem um detalhe, não é quando a gente está fazendo alguma atividade laboral, não é quando a gente está fazendo, por exemplo, alguma atividade física, é quando a gente está em repouso absoluto. Então, para considerar metabolismo basal, o indivíduo ele teria que estar em quê? Em repouso. Então, por exemplo, você dormindo, deitado, descansando, você tem um gasto metabólico, certo? Você andando, já é outro gasto metabólico. Você correndo, já é outro gasto metabólico, compreende? Então, o indivíduo em repouso, né? Um indivíduo andando, um indivíduo correndo. Cada um gasta um número X de calorias. Então, mesmo você dormindo, mesmo você descansando, mesmo você em repouso, para manter suas funções vitais, para manter o seu corpo funcionando adequadamente, você gasta energia, certo? Então, esse metabolismo basal seria, né, essa quantidade de energia diária necessária para manter as funções vitais do organismo em repouso absoluto, certo? E outra, em jejum de pelo menos, pessoal, 12 horas, sem comprometer, né? Sem causar danos às funções vitais do organismo. Ok?
Beleza? Por que em jejum, Milena? Porque se você estiver no estado de nutrição, né, adequado, vamos lá, você em vez de, ou até com excesso de calorias consumidas na sua alimentação, por exemplo, você vai consumir um alimento de alta densidade energética, por exemplo, carboidrato, certo? Então, o que acontece? Essas moléculas que não vão ser gastas, elas vão tender a ser armazenadas, beleza? Então, frase 4 está errado. Não é em atividade laboral, é em repouso. Bora para a frase 5. Regulação metabólica é o processo pelo qual todas as células controlam, se eu estou regulando, eu estou controlando o quê? Os processos químicos que nelas ocorrem. Até aqui, tá show, tá tudo lindo. Aí o que é que ele diz? Que essa regulação é realizada exclusivamente por proteínas especiais chamadas enzimas. Veja bem, as enzimas realmente regulam funções, regulam processos metabólicos. Até porque as enzimas, elas vão fazer o quê, gente? Elas vão catalisar reações. Como? Elas vão acelerar, não é isso? Reações que podem ser de síntese e que podem ser de quebra. O problema é que as enzimas não são as únicas moléculas reguladoras. Eu posso ter também, gente, hormônios regulando os processos metabólicos. Acabei de falar sobre o hormônio T3, o hormônio T4 da glândula tireoide, certo? E se a gente for mais ainda no cerne da questão, o DNA, ele também é uma molécula reguladora. Por quê? Porque o DNA, né, ele vai levar, né, através da transcrição, a síntese de um RNA. Esse RNA, se for mensageiro, ele vai levar um comando para a síntese de uma proteína. E essa proteína, ela pode ser ou um hormônio, né, tipo insulina, por exemplo, ou ela pode ser uma enzima, gente, catalisadora. Então, desse jeito, eu estou dizendo que o nosso material genético, de alguma maneira, ele também está regulando os processos metabólicos que acontecem nas nossas células. Tá certo? Então, como ele está falando exclusivamente, essa frase também está errada. Então, é correto que se afirma apenas aonde? Em 1, 2 e 3. Onde que está essa alternativa? Está aqui, gabarito, letra B de bola.